nós vemos uma prática muito comum hoje em dia. Uma licenciosidade no campo sexual. 1 Tessalonicenses 4. E nós aprendemos qual é a causa disso. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5. O apóstolo Paulo diz aqui, falando sobre o modo como os crentes devem se relacionar, pessoas, homens com mulheres, moços com moças. O texto diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Aqui a palavra é vaso, pode significar corpo ou pode significar cônjuge. Nós não sabemos o significado exato, o que Paulo tinha em mente quando ele usa a palavra aqui. Na minha tradução foi traduzido como corpo, mas a palavra mesmo significa vaso. Pode ser corpo ou pode ser o cônjuge. Cada um saiba possuir o seu próprio corpo ou seu próprio cônjuge em santificação e honra. Veja o versículo 5. Não com o desejo de lascívia. Nós não podemos viver marcados por um desejo intenso no campo sexual, com a cabeça, a mente o tempo todo mergulhados na imoralidade, ardendo de desejo o tempo todo, pensando somente em imoralidade sem parar e praticando imoralidades o tempo todo. Nós não podemos ser assim. O texto diz: não com desejo de lascívia, como os gentios. Os gentios são assim. Por que eles são assim? O texto explica: como os gentios que não conhecem a Deus. Por que os gentios são assim? Porque eles são tão imorais. Porque eles só falam imoralidades. Porque eles só praticam imoralidades. Porque eles só apelam para imoralidades. O texto é muito claro, o texto explica: porque eles não conhecem a Deus. Se você não conhece a Deus, a sua vida será marcada por todos aqueles desvios e vícios de Romanos 1. E a sua vida será marcada por imoralidades. Veja Tito, no capítulo 1. Tito 1. Veja um outro problema decorrente de não conhecer a Deus. Tito 1:13. Veja o que diz. Tito 1:13. Paulo escreve a Tito, que estava em Creta, dizendo que os cretenses eram mentirosos, feras terríveis e ventres preguiçosos. Ele cita aqui um dos seus profetas, um dos seus filósofos, e ele diz no versículo 13, Tito 1:13, tal testemunho é exato. É verdade, os cretenses são assim mesmo. Eles são terríveis, pessoas perversas. Tal testemunho é exato, Tito 1:13. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E aí ele prossegue. Vejam. E não se ocupem com fábulas judaicas. O que eram fábulas judaicas? Parece que aqui ele está falando sobre o gnosticismo que assolava a igreja de Colossos na sua forma incipiente, marcada por fábulas. Inclusive existem teses dizendo que o gnosticismo teve origem judaica, porque há no gnosticismo elementos do judaísmo. E há teses ligadas a isso dizendo: olha, o gnosticismo teve ali origens judaicas. Pode ser. Esse versículo seria uma evidência disso. O texto diz: não se ocupem com fábulas judaicas. São invencionices humanas. São bobagens humanas inventadas por aí. Nós temos isso nas seitas hoje em dia. As seitas que acreditam em ETs. As seitas que dizem que há ETs espalhados pelo universo por aí afora. E inúmeras outras bobagens. Não se ocupem com essas fábulas tolas. Nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Não se ocupem com essas coisas. Há muitos mandamentos criados por homens. Não coma isso, não toque naquilo outro, guarde tal dia, esse dia é proibido fazer tal coisa, aquele outro dia não pode, esse dia pode, aquele dia não pode. São invenções de homens. O texto prossegue: todas as coisas são puras para os puros. Falando sobre alimentos aqui. Há seitas que proíbem certos alimentos. Paulo diz: tudo isso são invenções, são fábulas judaicas. Temos que romper com essas coisas. Fujam dessas bobagens doutrinárias. Todas as coisas são puras para os puros, ele diz. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos. Eles consideram coisas impuras, alimentos impuros, dias mais puros do que os outros, e alimentos mais puros do que os outros, e alimentos impuros também, porque a mente deles é corrompida. A vida deles é corrompida. E veja no versículo 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, mas é mentira. Eles não conhecem a Deus. Entretanto, negam por suas obras. É por isso que são abomináveis. Deus os abomina. Aqui a palavra significa ter nojo. Deus tem nojo deles. Deus tem nojo? Tem. Deus tem nojo dessas pessoas. Eles são desobedientes a Deus. E eles são reprovados nas obras que realizam. Eles são reprovados para toda boa obra.
Tudo que eles fazem é o contrário das boas obras. Deus tem nojo deles. Eles inventam doutrinas falsas. Eles ensinam a impureza de alimentos. Eles criam fábulas. Eles seguem fábulas judaicas. E o apóstolo Paulo diz, eles fazem isso dizendo que conhecem a Deus. Mas é mentira. Eles não conhecem a Deus. E suas vidas mostram que eles não conhecem a Deus. A mente deles é uma mente corrompida. A consciência deles é uma consciência corrompida. E por isso eles seguem essas fábulas e essas mentiras todas. Vejam o que a falta de conhecimento de Deus gera. Aquela vida suja de Romanos 1. Uma vida marcada por imoralidades, conforme Paulo escreve aos Tessalonicenses. E uma vida marcada por crenças mentirosas, por mitos, por falsidades doutrinárias. Tudo isso decorre do quê? Da falta de conhecimento de Deus.